estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco do Jornal da Manhã, em 100,7 pela Jovem Pan. E agora a gente está recebendo aqui no estúdio a vereadora Teca Nelma, vereadora reeleita para mais um mandato. Vereadora, primeiramente, parabéns pela vitória e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada pela oportunidade. Primeiro eu queria pedir desculpa a quem está nos ouvindo pela minha voz. Acho que depois de 45 dias de campanha, a gente ainda está se recuperando de todo o esforço que foi fazer essa campanha. Mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer pelos parabéns também, que eu estou muito feliz pela reeleição. Que bom, é isso, né? Um ritmo muito intenso, essa coisa de campanha, a gente acompanha ali, vai observando e vocês ficam ali na rua, para cima e para baixo, a caminhada, não para de falar, realmente bate aquela exaustão depois que termina tudo, principalmente depois de uma vitória assim tão bacana, né, vereadora? E aí vamos falar sobre isso, né? Como é que você avalia esse seu desempenho nas urnas? Como é que você avalia esses 45 dias de campanha e culminando com essa vitória? Faz um apanhado aí. Os 45 dias foram de muito esforço, mas também de muita boa recepção nas ruas. Sempre que a gente fazia uma caminhada, uma carreata, as pessoas me reconheciam, falavam do meu trabalho, falavam que confiavam em mim, na minha coragem por lutar por Maceió. E a resposta das urnas mostra que o campo progressista da cidade ainda existe. Muita gente estava falando de uma derrota, que Maceió era conservadora, bolsonarista e tudo mais, mas a gente mostra que nós temos ainda uma resistência na cidade. E a minha expressiva votação, quase 10 mil votos, demonstra que sim, ainda temos esse espaço. E não só minha, como toda da chapa da federação, especialmente do PT, demonstra que sim, outras pessoas também foram bem votadas e que ainda existe em Maceió pessoas progressistas que lutam por um futuro melhor pela cidade. Então, já que você tocou no assunto da federação, faz um pouquinho também, traz um pouquinho desse panorama do desempenho da federação. Você foi eleita dessa vez pelo PT, né? Isso. E aí o PT faz parte da federação, só para o ouvinte entender, da Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT, PCdoB e PV, e a vereadora Teca Nelma é do PT e faz parte dessa federação. Então, traz um pouquinho agora desse panorama da federação, como você mencionou um pouco, mas se aprofunda um pouco mais. Claro, então, a gente viu um crescimento, especialmente do PT nessa última eleição. A gente viu que na última eleição, antes dessa, né? A gente teve um total aproximadamente de 13 mil votos e agora a gente dobrou, fazendo mais de 25 mil votos apenas a parte do PT, além da federação, conjuntamente com os outros partidos. Então a gente vê um crescimento expressivo na capital do Partido dos Trabalhadores em termos de votação. Eu tive exatamente 9.969 votos, aproximadamente 10 mil, mas meus outros companheiros da chapa também tiveram uma votação expressiva. A Alice da Bancada Negra, com mais de 3 mil votos. Ela ficou como suplente, vereadora? Ficou como segundo suplente. O pastor Wellington do Pinheiro teve também aproximadamente 3 mil votos e outros companheiros, como a Lei Costa, teve 1.000 e outros companheiros que tiveram também uma votação expressiva. O primeiro suplente da federação é o Charles Ebert, que é do PCdoB, que teve mais de 3 mil votos, e o segundo suplente ficou a Alice da Bancada Negra. Como eleito também, além de mim, nós temos o Silvio Camelo Filho, do Partido Verde, que teve uma votação de mais de 5 mil votos. Então, a chapa como um todo teve mais de 30 mil votos e a gente vê uma votação expressiva na capital. Então, pensando nisso, pensando nessas informações que você nos trouxe, você considera, vereadora Teca Nelma, que a chapa, a Federação Brasil da Esperança, ela saiu fortalecida dessas eleições? Com certeza. Na última eleição, a gente teve o Partido dos Trabalhadores apenas com uma vaga e agora nós temos mais vagas para a federação, uma do Partido dos Trabalhadores e uma do Partido Verde e ainda com a suplência do PCdoB e do PT. Vereadora, você, né, é muito atuante assim, nas pautas femininas e puxando para a questão do aumento do número de prefeitas eleitas aqui em Alagoas, né, que era de 22 passou para 24. Como você enxerga esse crescimento, apesar de pequeno, né? Acredita que existe um avanço na participação feminina?
Eu acredito que existe um avanço, mas a gente tem que ter muita cautela nessa análise, especialmente quais são as candidatas que são progressistas e caminham no sentido de igualdade das mulheres. Não apenas basta ser apenas uma mulher, mas uma mulher que luta por mais igualdade e mais espaço feminino. Então eu fico muito feliz com o crescimento. A gente também tem essa análise, essa cautela de quem são essas mulheres, mas também a gente vê um aspecto de crescimento na Câmara de Vereadores. Nós tínhamos 4 mulheres, agora nós teremos mais, e eu fico muito feliz em ver essa análise desse crescimento da representatividade feminina no nosso estado. A gente está crescendo a passos curtos, mas não significa que a gente está retrocedendo. Então, assim, eu sempre fico feliz com o crescimento da representatividade feminina. Na pauta da mulher está crescendo cada vez mais nos dias de hoje. Vereadora, o Partido Liberal, né, o PL, que é o partido do prefeito, do JHC, conquistou 11 cadeiras. E aí reforça essa maioria da direita na Câmara, né? E aí você mencionou, né? Maceió é uma capital bastante conservadora, que as pessoas costumam falar. Isso. E como é que você avalia essa composição? Você acredita que a Câmara se tornou mais conservadora? Ou você acredita que há mais espaço para se construir pontes? Como é que você vê, assim... hoje você ainda atua, né? Você ainda é vereadora, sim, mas aí... para essa nova legislatura, a partir de 2025, como é que você enxerga essa nova composição com essa quantidade massiva mesmo de vereadores pelo PL, que é um partido conservador, né? Nós vamos ter desafios, assim como nós temos nessa legislatura. Não dá para dizer que é fácil transitar pautas progressistas na Câmara de Vereadores, não é impossível, mas a gente mostra com os avanços e a maioria dos projetos que nós aprovamos que é possível, sim, fazer um trabalho progressista na Câmara de Vereadores de Maceió. Eu, enquanto vereadora, já apresentei mais de 180 projetos de lei e mais de 60 foram aprovados e mais de 50 já viraram leis no município. Leis emblemáticas, como a Lei de Cotas Raciais, como também a proibição de nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha, como a distribuição de absorventes gratuitos para mulheres cadastradas no CadÚnico e diversos outros projetos de lei. O que eu vejo é mais desafio e como eu vou superá-lo é com muita coragem e dedicação na Câmara de Vereadores, mas especialmente com a aliança com o povo de Maceió. A gente consegue ter avanços quando a gente vê o povo, conjuntamente com os vereadores, participando de audiências públicas, participando de manifestações e pressão popular para a gente conseguir a aprovação do que são os reais problemas da cidade de Maceió, como a falta de creches, a falta de saneamento básico e diversos outros problemas que a gente tem gritantes na cidade, como o transporte público e o atraso do plano diretor. Ouvinte, a gente está aqui também na bancada com o nosso repórter Maílson Franklin, que está participando aqui dessa entrevista com a vereadora reeleita Teca Nelma. Maílson, sua pergunta. Isso, bom dia, vereadora, seja bem-vinda. Na verdade, são 2 perguntas em uma. A primeira é sobre a quantidade de votos que o PT teve aqui em Maceió. Houve um aumento muito grande. Se isso é o reflexo do presidente Lula, da vitória que ele teve, e o que a senhora não conseguiu fazer no primeiro mandato e que pretende fazer agora nos próximos 4 anos? Com certeza, 2 perguntas muito importantes. Primeiro, claro, a gente tem que ter avanço do presidente Lula. Isso reflete também em todas as esferas municipais e estaduais, especialmente na federal. Mas a gente vê um progresso do que era anteriormente o Brasil em dados reais trazidos pelo ex-presidente Bolsonaro e agora pelo presidente Lula. Então a gente vê sim que é um reflexo que a gente tem. Mas o que eu consegui fazer no meu mandato, o que eu não consegui, fazer no meu mandato, eu quero popularizar muito mais o orçamento público da cidade. A gente tem quase uma névoa do que está sendo gasto com esse dinheiro, especialmente no dinheiro recebido pelo acordo indenizatório da empresa criminosa Braskem. E a gente não sabe de fato para onde está indo esse dinheiro. A gente faz o acompanhamento no Diário Oficial, mas é muito turvo para a população, de fato, onde está sendo vista essas melhorias na cidade e para onde está sendo empregados os recursos da cidade de Maceió. No orçamento anterior, a gente vê, por exemplo, que para assistência social foi destinado um valor de 0,96% do orçamento total de 5 bilhões da cidade de Maceió. É muito pouco para uma área que é tão prioritária para a cidade como a assistência social. A gente vê que a saúde e a educação, por exemplo, a gente teve uma diminuição do investimento proporcional nesse ano também, enquanto a gente vê hoje 30 mil crianças fora de creche e somando crianças e adolescentes, são 70 mil fora da escola. Então a gente tem que popularizar esse orçamento, trazer mais participação popular e mais fiscalização no orçamento público da cidade, para a gente conseguir popularizar para onde está indo o nosso dinheiro.
Vereadora, você foi oposição do prefeito JHC no último mandato e com a sua reeleição e a dele, acredita que um cenário agora pede por um novo tipo de diálogo? O que você espera para esses próximos 4 anos? Eu espero ter diálogo, mas sempre com o meu aspecto independente. Eu sempre falo que eu vou votar favorável no que for melhor para a população, mas vou fazer as críticas contundentes com a liberdade que eu tenho. É muito mais fácil para mim criticar e cobrar o prefeito quando eu sou independente. Então, eu continuo nessa mesma perspectiva de continuar um mandato independente na Câmara de Vereadores, fazendo análise para a melhoria da população, mas o que for benéfico, eu não irei votar contrário apenas por não ser base do prefeito. Eu tenho que analisar qual é a melhoria para a população e ter um mandato independente na Câmara de Vereadores, falar e conversar os anseios do povo da cidade. Uma outra questão que foi muito debatida nesse período de campanha, né? Já que a Maria Clara tocou nessa relação, na sua relação com o executivo, né, diretamente com a gestão do prefeito do JHC, foi essa ausência dele em debates, sabatinas, com a própria imprensa mesmo, né? A falta desse trato com a imprensa, de não participar. Tentamos várias vezes entrevistá-la. Exatamente. Tentamos uma aproximação, questionando mesmo, né? Essas diversas críticas que ele vinha sofrendo, que é o nosso papel, né? E a gente repercute tudo que a sociedade, as demandas da sociedade. E aí queria que você também trouxesse um pouco do seu olhar, da sua avaliação sobre esse tipo de comportamento, né? Sobre esse posicionamento dele, que, ao que parece, né, com 80 e poucos % dos votos, funcionou muito bem esse posicionamento dele digital. Mas trazer um pouco desse seu olhar mais crítico, talvez, sobre essas ausências dele, sobre essa falta de compromisso em discutir diretamente, abertamente, os problemas de Maceió com outros divergentes e não somente ali, né, com a câmera, com aquele ambiente controlado, como, claro, é muito mais fácil, pelas redes sociais. Com certeza. Primeiro, eu tenho que parabenizar o papel do jornalismo na cidade de Maceió, especialmente na análise das políticas públicas. A gente precisa de um contraponto até para evoluir. Não necessariamente as críticas elas são para destruir um projeto, mas elas podem ser construtivas na relação de ter sempre melhorias nesse processo. E aí a gente vê um prefeito fujão que tem medo do debate público, que não quer construir com a população, não quer ouvir o contraponto ou o contraditório. E fica muito mais difícil a gente construir uma política pública fidedigna à realidade se a gente não escuta o contraditório. Para mim, é muito deficitário um prefeito que não quer participar do debate público, não quer ouvir críticas e apresentar os contrapontos. Eu, por exemplo, tenho um aspecto de sempre participar e sempre que eu posso estar presente nas rádios, na TV, nas entrevistas, respondendo os jornais, porque eu vejo como um aspecto de ter uma possibilidade de ouvir outras opiniões. A gente viu, na verdade, uma postura do prefeito infantil nessa tentativa que já estava ganho, que já ganhou e não precisava escutar o contraponto, mas que a cidade ainda tem problemas gritantes. A gente viu o exemplo, por exemplo, do João Campos lá em Recife, né, lá no Recife, que tinha essa expectativa, né, que estava muito bem posicionado também nas pesquisas, mas que ele fez muito diferente. E como a gente sabe que o prefeito JHC ele acompanha muito, né, as estratégias ali de marketing, ele se inspira muito, fica até esquisito, né? A gente até se questiona por que também ele não acompanhou esse posicionamento, essa postura mais democrática, por exemplo, do candidato João Campos, né? Eu acho que o campo que o João Campos se encontra no progressista e a democracia, eles caminham mais em conjunto do que o campo conservador. E aí essa possibilidade de diálogo para ele é muito mais restrita. E aí mostra qual o apreço pela democracia que o prefeito atual tem. Vamos pensar sobre isso, né, Madison Frank? Vereadora, na sua opinião, o que o prefeito de Maceió, JHC, deveria ter feito nesse primeiro mandato e não fez? E qual a sua expectativa? O que é que você espera nesses próximos 4 anos do JHC? O que eu espero é que seja realmente escutado o povo da cidade de Maceió, não feito maquiagem na cidade.
Eu quero que tenham mais incentivo para a cultura local. A gente vê nossos fazedores de cultura passando 6 meses a 1 ano para receber R$1.200, R$2.000, que muitas vezes, infelizmente, acabam até passando necessidades por não ter o pagamento do cachê adequado à realidade maçauense. Inclusive, a gente mostrou várias vezes aqui no programa. Nós fizemos essa cobertura, sim. É um problema corriqueiro na cidade, o atraso de pagamento a cachês a artistas locais. Os artistas de fora chegam aqui, recebem mais de R$1 milhão e vai embora sem ter nenhum tipo de prejuízo. Mas os artistas locais, os fazedores de cultura que têm a história e as raízes da nossa cidade, passam 6 meses a 1 ano para receber R$1.200, R$2.000. A gente tem o problema das creches, por mais que nós temos uma terceirização através de gigantinhos, nós temos ainda 30 mil crianças fora da creche. Isso impacta diretamente a mulher quando ela está especialmente num ciclo de violência dentro de casa, porque ela não vai ter sua independência financeira para voltar no mercado de trabalho, justamente porque não tem com quem deixar o seu filho, não tem rede de apoio, paga por não ter condições financeiras e não tem rede de apoio fornecida pelo Estado. A gente tem a questão da saúde. O pronto não é nada pronto. A gente vê a compra do hospital, mas a gente vê também que nós temos apenas 30% de cobertura na saúde básica no nosso município. E aí, a gente vê que o pronto atendimento, na verdade, é super demorado para marcar exame e consulta. O que acontece? Consegue marcar o exame e aí, para levar para o médico especialista, esse exame vai vencer e não vai ter a possibilidade de ter o acompanhamento de fato digno dessa questão. A gente quer mais valorização para a nossa juventude, a gente quer investimento nessas políticas públicas, a gente quer investimento no povo real da cidade de Maceió, que é um transporte público de qualidade, mas que pense no trabalhador da cidade. Não adianta a gente falar que nossa cidade tem um transporte público bom, quando um trabalhador passa 2 a 3 horas do seu dia para sair de casa, especialmente da parte alta, para vir para a parte baixa trabalhar. Isso não é digno para nenhum trabalhador. Um plano diretor atualizado. Plano diretor, existe quase um ser místico ao redor desse plano. Depois das nossas cobranças, 4 anos cobrando, é que começou o nosso conselho ser reativado. E mesmo assim, a gente ainda vai ter a votação dele e o debate com a população. Então, a gente quer esse plano diretor atualizado, que o desastre ambiental provocado por uma empresa criminosa, esse crime ambiental que foi feito, seja devidamente responsabilizado. A gente quer que continue a fiscalização nos recursos públicos. Então, o que a gente quer é que se transforme uma Maceió real dos anseios da cidade. Saúde, educação de qualidade, cultura para o nosso povo, que a juventude seja bem atendida e nossas mulheres e a população minorizada e vulnerabilizada não seja esquecida na construção dessas políticas. Que não seja uma Maceió só no Instagram, né? Exatamente. Saia um pouco desse online. A vida real. Vereadora, sua vitória tem sido vista por muitos como parte de uma renovação dentro do PT Alagoas, algo que é inclusive defendido por integrantes da sigla, como o pastor Wellington. Como você vê essa questão? Você é a renovação da política alagoana? É a renovação do Partido dos Trabalhadores? Rapaz, é muita responsabilidade eu dizer propriamente dita que eu sou a renovação. Na verdade, eu fico muito honrada e muito feliz com a sua análise enquanto jornalista independente aqui. Então, eu fico muito feliz com a pergunta. Fico muito feliz também com os comentários que a gente vê da imprensa com esse sentido de renovação. Mas eu acredito que o Partido dos Trabalhadores tem novos quadros que não eram necessariamente de uma política tradicional da nossa cidade. Então, a gente vê o pastor Wellington como um novo quadro progressista, mesmo assim evangélico, que notadamente na política nacional a gente vê essa utilização da extrema-direita pela religião como uma forma de dominação, e a gente vê ele disruptivo nesse sentido. A gente tem a Alice da Bancada Negra, uma mulher negra periférica que vem trabalhando nesse sentido, o resgate das raízes da ancestralidade da nossa cidade. A gente vê outros quadros, como a Ale Costa, que está há mais tempo no Partido dos Trabalhadores, mas é um assistente social, sindicalista, que trabalha com movimentos sindicais e diversos outros aspectos que a gente tem dentro do partido. Eu fico muito feliz com essa possível renovação. Eu acredito, sim, que nós temos quadros históricos importantes que não devem ser esquecidos, mas a gente precisa renovar para continuar no debate que seja realizado conjuntamente com a atual população. Não dá para a gente ter apenas quadros históricos, mas sempre ter uma renovação, não apenas na idade, mas na questão de ideias também.
vereadora Teca Nelma, né, que foi reeleita para mais um mandato pela Federação Brasil da Esperança, pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Queremos aqui, nós da bancada, agradecer a sua presença, agradecer o seu tempo aqui com a gente. Extremamente importante que a gente possa sentar, discutir os problemas de Maceió, discutir discutir as possibilidades de melhora, né? Se aproximar da população, se aproximar dos eleitores e de quem realmente vive essa cidade na vida real, na vida offline. Então, a gente quer agradecer muito a sua presença e também deixar um espaço aqui para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a todo mundo da Jovem Pan, todo mundo que me recebe aqui sempre com muito carinho, muita alegria. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço. Muito obrigada. Dizer para toda a população maçoense que vocês podem esperar uma Teca com muito mais coragem, com muito mais vontade para continuar na Câmara de Vereadores, lutando pelos maçoenses, lutando pelo anseio e as necessidades dos problemas reais da cidade. E quem quiser entrar em contato comigo, na Câmara de Vereadores é uma porta rosa pink, não tem erro. E também todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que agora voltamos, TikTok, Threads, é tudo Teca Nelma, não tem erro. E eu vou estar sempre aberta para debater e construir políticas públicas junto com vocês. Muito obrigada. Mais uma vez quero agradecer aqui a presença da vereadora reeleita Teca Nelma. Olha, Maria Clara, Mailson Franklin, que conversa bacana. Bacana, hein? Muito importante. Eu espero, ouvinte, que você tenha entendido, que você tenha absorvido, que você entenda realmente a importância de figuras públicas, de pessoas públicas, de estarem presentes aqui no seio da nossa sociedade, para trazer sempre as pautas, sempre as demandas. E muito obrigado por ter participado, porque aqui algumas perguntas também vieram dos nossos ouvintes. É isso, né? A gente vai encerrando mais um Jornal da Manhã. A gente volta amanhã. Quero agradecer aqui os meus colegas de bancada, mais uma vez, por essa segunda-feira, com muita informação, muita notícia. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.